E aí, galera do Café tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Viquinho, eu acho que nos últimos dias a gente andou colocando nosso LinkedIn, Instagram, tudo, coisas assim sobre o rastreio AI, sobre tecnologias, e muita gente perguntou, né? Tá, o que que vocês estão fazendo com a Café e eu, Vinícius, como tu não sabe, nós somos É verdade, extremamente gerou técnicos, né? curiosidade. Nós somos pessoas técnicas, Isso aí. trabalhamos muitos anos com engenharia, É, arquitetura, e hoje estamos muito forte no contexto de IA, né, Vinícius? Depois a exatamente. gente vai falar um pouquinho do rastrear, mas a gente quer falar agora de tecnologia, né? E a gente quer trazer um pouquinho para vocês desse produto, tecnicamente, o que que nós fizemos para o rastrear e o Faro, né? Que é o agente de chatbot ali da rastrear que conversa sobre a propriedade. O que que nós usamos de tecnologia, né? Então, o vídeo seria Tecnologias por trás do rastrear, né, Vinícius? Esse eu acho que é o bom título para o vídeo. Exatamente. E aí, galerinha, o que que acontece? Deixa eu compartilhar aqui uma imagem, e aí, quando estiver aparecendo, Vinícius, tu me brifa aí, e a gente vai falar um pouquinho sobre Apareceu. é, o que seria uma arquitetura, pessoal, empresarial, e aí a gente está usando nosso produto aqui como base para ter um bom contexto, né, Uhum. de IA, de governança, né, a questão de compliance, de guardrails, né, Vinícius, que são várias preocupações que as Uhum. empresas têm que ter, né, nesse contexto aí, quando tu tiver um agente, quando tu tiver dados, principalmente, né, que passam por um agente que toma decisão, que ele compartilha informações, que ele dá insights, que é muito o que a gente faz aqui nesse produto, né, gente? Então, tem que ter um contexto de segurança, tem que ter um contexto forte de MCP, né? Tem que ter uma questão de base de conhecimento forte, tem que ter uma IA generativa que, né, que não faça alucinações, tem que ter, né, a camada de segurança, né, que identifique bem cada pessoa, seu perfil e aquilo que ela pode acessar de dados, de informações. Então a gente quer navegar um pouquinho por aqui, Vinícius, e trazer um pouco desses insights aqui na discussão técnica do Coffee IT, né? E levando um caso justo do Coffee Labs ali como parâmetro, né? Exatamente. E aí, Kleber, a gente está mostrando na prática, claro, a gente não vai abrir detalhes do que tem em cada ponto, né? Mais as caixinhas que se comentam, mas isso aqui é um produto de mercado, né? É um produto com alta escalabilidade. E dá para entender, mas e a gente vai mostrar para vocês toda a preocupação que nós tivemos, Kleber, com as práticas, com os guarda-reios, porque só trabalhar com IA sem pensar na arquitetura não vai dar certo, tá? Não vai dar certo mesmo. Então, é importante entender tudo que envolve, tudo que precisa ser desenvolvido, porque muita gente, e aí você entra no LinkedIn, ele vê, desenvolvi o meu SaaS, fiz acontecer, aí o cara bota um link do localhost, Kleber, olha aqui meu novo SaaS, localhost 2.3 mil. E a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Então tem que pensar, tem que entender, tem que ter horas de engenharia em cima, não adianta só para. Então aqui está uma aplicação robusta, nós estamos trabalhando nela faz um belo tempo, ela está muito madura e dá para e aqui vocês vão entender mais ou menos onde cada ponto se conversa e o que que nós pensamos para desenvolver cada uma. Perfeito. E aí, Vinícius, a nossa janela de entrada, né, ela começa numa questão que são dois canais principais. O canal web celular, né, que daí é uma interface gráfica, e um canal, pessoal, que é um canal de WhatsApp, né? Então, um das features que a gente tem ali no Rastro AI é que para telefones cadastrados na Fazenda, existem um modelo de conversação natural via WhatsApp com o produtor. Então, ele vai perguntar lá qual o meu GMD, meu ganho médio diário, da minha produção no Piquete e tal. Então ele consegue, né, ter esse tipo de conversação natural ali com o nosso agente. E outra coisa é o operador, que ele pode acessar pela web, e aí seja via celular, porque é responsivo, seja via um navegador, um tablet, enfim, da onde ele tiver para acessar a aplicação. Então, essa seria a nossa camada inicial, né, Vinícius, que olha um pouco, né, pelo ponto de vista ali da interface do usuário. Então, aqui, se a gente fosse traçar um paralelo, né, pessoal, aqui seria, né, a nossa camada de UI, né? Então, aqui a gente teria a nossa porta de entrada, seria o nosso modelo conversacional. Por quê? Porque aqui é onde a linguagem natural vai atuar, né? Justamente pelo interface web, justamente pelo dispositivo mobile no WhatsApp, fazendo toda essa discussão. E aqui a gente tem o produtor, tem o engenheiro de pecuário, né, e entre outras.
que estão ali preocupados, né, pessoal, com a conversação. Então, eles não são técnicos, né, Vinícius? Eles são pessoas, Não. né, com uma linguagem natural. E aí, Vinícius, o que que acontece? Nós estamos falando de português, inglês, porque a nossa ideia é que o produto seja escalável para multipaíses, né? Que conheça culturas diferentes de Uhum. produção, de pecuária, assim por diante. Então, é um desejo nosso aqui que a gente não sabe se vai alcançar, mas é onde estamos mirando na Lua, né? Então, uma vez que esse Sim. contexto de linguagem natural acontece, pessoal, ele está fazendo perguntas para o contexto. Então, nós temos um gateway de entrada, né? Onde faz roteamento, um API gateway que roteia para serviços, para uma camada de aplicação, que vai ter lá, né, seu portal web, com a interface, os painéis, cadastro, dashboards, relatórios, assim por diante. Um contexto de login, que aí está falando Isso da aí. matriz de posicionamento, né? E com ela, essa matriz de posicionamento vem junto os guarda-rails e as políticas para poder fazer essa interação com a gente, com as policies, né? Com tudo aquilo que está na LGPD para o contexto de conversação. E um modelo de dados, que é um, né? Temos vários modelos de dados, tá, pessoal? Mas esse aqui. É, isso é importante, né, cara? É, Os dados são múltiplas fontes de dados que nós temos aqui nesse exatamente. ponto. Então, nós temos um modelo de dados aqui que é inerente aos dados do produtor, da fazenda dele, da criação dele, da engorda dele, do modelo sanitário dele, do modelo financeiro deles. Então, que ali está uma visão de ERP que existem vários no mercado, né, Vinícius? Então, a gente, sendo meio honesto com Uhum. vocês, o Rastro AI é um ERP de mercado para gestão pecuária, porém existem vários outros. Só que aqui começa o diferencial nosso, né, Vinícius, que é um pouco como a gente trabalha com esses dados da RP, porque hoje toda tomada de O que é decisão. bom, a gente vai ter que diminuir um pouco o zoom aí, que é bom. E Vamos, aí tá. vamos diminuir o zoom, Vinícius, então. Deixa eu só sair aqui do. É, porque. Ou rodar mais pro lado aí a imagem, porque aqui não tá Deixa, aparecendo. deixa eu diminuir o zoom, Vinícius. Opa! Aí. Diminuiu o zoom? Agora sim. Agora foi, então tá bom. Agora sim. Agora foi. Voltou para cá, É deixa isso eu aí. trazer para o lado aqui, para a linguagem natural, e vamos lá. Aí mais ao centro agora, pessoal, o que que acontece? Depois eu diminuo o zoom de novo. Nós temos aqui uma Não, plataforma. não, agora ficou bom. Agora ficou bom. Agora ficou. Agora ficou bom. Ficou bom. Esse menino está muito exigente, pessoal. Meu Deus do céu. E aí, pessoal, o que que nós temos? Ao centro, nós temos uma plataforma, né? Que ela tem, né, regras de negócio, né? E ela bebe da autenticação, ela bebe dos dados da fazenda, ela lê dos modelos de WALF 2 e de SSO para poder entender quem é a pessoa, quais as permissões que ela tem, aonde que ela pode, né, acessar e assim por diante. E essa plataforma, né, pessoal, ela faz essas informações, cruza as informações e ela tem um tal de faro nela, né? E o que que o faro Isso faz? aí. Esse agente já começa com algumas atividades. Por exemplo, o briefing diário. O que que ele faz? Ele vai nesse modelo de dados ali, ele entende aquilo que está acontecendo, ele já tem um treinamento, né, pessoal, que que está vinculado ali a um modelo de dados externo, né? Então, que é essa base de conhecimento aqui embaixo, né? E essa base de conhecimento, pessoal, ela tem artigos técnicos da Embrapa, de outras entidades, modelos que alguns engenheiros nos passaram, né? Conhecimento sobre a pecuária, né? Sobre o manejo de gado. Então, ela tem toda uma visão ali consolidada e essa IA, ela tá ali fazendo o quê? Entendendo os modelos de dados do RP, entendendo esses treinamentos, pegando o modelo conversacional ali, que é o que está acontecendo na fazenda dele em tempo real, que isso, pessoal, é o grande segredo, né? A Isso análise aí. em tempo real. Um briefing diário, olha para o contexto ali de tecnologia, ele olha para o contexto ali da realidade do dia, ele olha a cotação do boi gordo, por exemplo, lá, ele olha a cotação do boi modelo exportação China, ele olha o ganho médio diário por piquê, ele olha o modelo de vacinas, ele olha o modelo de sanidade, olha o modelo de alimentação e ele começa a entender ganho, perda, atenção e manda isso via e-mail, manda isso via WhatsApp, manda isso via painéis de alerta. Então, para vocês entenderem, Entendi. pessoal, como é o mecanismo, como é o modelo ali que a gente está buscando. Então, se a gente for pensar, pessoal, aqui, né, nesse desenho aqui, eu vou continuar desenhando, o Vinícius ainda não gosta que eu faça isso, mas eu vou fazer, pessoal, né? Aqui nós temos um coraçãozinho, né, Vinícius, que
é um cara que ele tem que estar É, conectado com todas as, né, com os modelos. Então aqui seria meio que uma camada central da nossa aplicação, porque nós chamamos de core, né, Kleber? Aí é o isso aí, rastro core aí, né? A gente utiliza exatamente, em alguns serviços, mas ele é o nosso core. isso aí. E aí, não menos importante, mais à direita, Vinícius, o que que nós temos? Nós temos, né, uma visão da mensageria, né? Que aí tá um pouquinho mais no MCP. Por quê, pessoal? O agente, né, ele Isso aí. tá fazendo esses dados aqui, ele tá fazendo essas. Vou limpar os desenhos aqui também, porque já não ficou tão bom isso. Deixa eu limpar tudo aqui. Ele é à direita, né, pessoal? Então ele tem esse contexto de mensageria e MCP. MCP, pessoal, é mensageria também, né? Por quê? Porque são mensagens que vêm lá do WhatsApp, são perguntas que vêm no chat web do Rastro AI, são perguntas que o Faro pode, inclusive, fazer, né? Porque o Faro também tem um contexto de conversa dele, né? Então, todas essas mensagerias ali vêm para o tooling, né, que a gente fala em MCP. Esse tooling interpreta essa linguagem natural, essa mensagem, ele tem que fazer visões, né? E essa visão passa pelo indexamento, como a gente falou aqui, de documentos técnicos, né? A própria base de conhecimento da IA, do Model Engine que ela possui, né? A própria questão de qual, né, canal tá questionando, porque daqui a pouco é um canal que não é Isso aí. seguro, ela vai ter que, né, também saber que ela não pode responder tudo por ali, né? E com base nisso ela começa a ir para o mundo externo, né? Que são ferramentas de parceiros em nuvem que a gente tem atrelado ali com o nosso modelo MCP. E aí, se a gente for falar de MCP, né? Agora, tecnicamente, né, Vinícius, largando a ferramenta, o Sim. MCP é justamente isso, pessoal. Ela abstrai APIs, serviços, camadas de dados, parceiros, modelos de EDA, modelos de LLM e usa todo esse modelo de conversação, verifica o que isso é transcrito para serviços externos, modelo conversacional, acesso a modelos de dados e converte isso em perguntas e respostas para poder ser retornado. Então aqui, pessoal, a gente, como a gente falou, tem serviço de e-mail, mensageria de WhatsApp, um provedor de A, né, que tem um modelo de LLM, que tem linguagens diferentes e é plugável. Próprio armazenamento de nuvem, né, porque a gente tem muito documento que o produtor pode subir, que a gente leva para treinamento, que são artigos técnicos que são lançados diariamente, que a gente tem que acabar, né, colocando ali para IA conhecendo e aprendendo, né? E conectores externos, Isso que é aí. aquilo que a gente está falando. A gente já conectou agora com um modelo de cotação, né? A gente tem agora a visão de colocar clima, né, em novos contextos, porque o clima também pode interferir na pecuária, pode Influencia. influenciar diretamente, né, até na questão da nutrição e assim por diante. Então, em suma, Vinícius, não é que é fácil, né? A gente não está dizendo que é fácil, né? Tem A coisa aí, gente cara. a gente está O que resumindo. tem de linha de código nessas caixinhas aí, Clebão, é coisa, velho. Nós estamos resumindo, pessoal, um funcionamento, caminho feliz de uma arquitetura bem organizada, bem estruturada para um produto, né, de IA, que tenha governança, que tenha, né, esse contexto aí de agentes, né, e que tenha um modelo MCP bem organizado, bem estruturado para poder responder a isso. E aí, Vinícius, Exatamente. se tu me permite, daqui a pouco algumas pessoas não viram ainda o que a gente fez. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal, só dar um exemplo aqui. Você está aparecendo aí para ti, Vinícius? Que a gente está Tá no, aparecendo. no Rastro AI, pessoal, e a gente vai acessar aqui a nossa aplicação. E eu errei a senha, então já estamos, já estamos validando, Vinícius, aqui. Funciona pelo menos o login. Não é um, um caminho feliz, né? Aqui, por exemplo, pessoal, tem a questão do Faro Recomendas, né? E é uma questão que a gente estava falando, ó. O Faro, diariamente, ele traz insights, então vacinas vencidas, ivermectina vencida, ação urgente, vacinas próximas a vencer, né? A própria questão dos avisos, né? Aonde que está acontecendo os piquetes, né? A situação disso, entre tudo, né? Um resumo para o piquete. O próprio Faro, né, Vinícius? Aqui, olha, ele trouxe mais indicações. O próprio Faro, né, pessoal? A gente já tem uma história de conversa que a gente fez, ó. Então, com o Faro, então a gente está perguntando para ele quais fêmeas terão partos nos próximos 6 meses. Ele trouxe aqui uma visão. Então, esse tipo de situação, pessoal, é aquilo que a gente passou pelaquela arquitetura, a própria questão de recomendações, né? Então, ele está olhando aqui para um contexto de vacinas e está recomendando, né? Ele pode regerar essas regras, ele pode atualizar. Então,
esse tipo de situação, né, Vinícius, mercado, a mesma coisa, né? Então ele pegando Isso. aqui a própria atualização, né, das cotações, fazendo uma análise dessas cotações. Então, esse tipo de situação, pessoal, aquilo que a gente falou, o agente de MCP e o próprio WhatsApp, né, se a gente pegasse aqui, ele tem essa inteligência, ele tem esse contexto aqui para poder receber essas perguntas, esse modelo conversacional aqui tem, né? Ó, o panorama geral das cotações, riscos e oportunidades, impactos na tomada de decisão, conclusão, né? Então, esse tipo de situação é altamente sensível, né? Diariamente, né? Ao contexto ali da ferramenta para aquela arquitetura trabalhar. Perguntas do usuário, próprias perguntas do agente, documentos técnicos que podem interferir numa decisão diária. Então, são várias variáveis ali que a gente tem que estar bebendo do conhecimento, tomando decisão e gerando, né, valor, né? E gerando, Que é e isso gerando dado, né, cara? que é isso que Exatamente. importa no fim do dia, né, Vinícius? Gerar valor, né? Gerar insight para o produtor Exatamente. e para qualquer modelo de negócio que a arquitetura vá trabalhar, né? E hoje em dia, toda aquela. A gente voltamos a bater nessa tecla, né? Foi uma arquitetura pensada para suportar uma escala de centenas de milhares de fazendas, né? E conversações e tudo isso ao mesmo tempo. Então, gente, não agir. Eu e o Kleber, nós batemos muito nessa tecla. Tem que pensar na fundação, tem que pensar em larga escala, porque não adianta sair trabalhando achando que a IA está aí e vai resolver todos os problemas para vocês. Não, não é isso. Tá? Tem muita engenharia de software para ser feita e é isso que nós colocamos em prática também aqui dentro do Rastro. Né? Perfeito. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero ter entendido um pouco aqui de uma arquitetura, né, de visão geral de AI, né? É claro, aqui a gente não está falando de IA generativa, né, pessoal, lá do início, de gerar código lá numa IDE. A gente está falando aqui de uma arquitetura empresarial voltada para negócio, né, gente, com guidelines, né, guardrails e governança de dados e tomar a decisão de um agente. Então, para a gente ter ideia de mais ou menos o que a gente precisa se preocupar quando vai endereçar a nível empresarial, né, uma IA para tomar decisões e começar a trabalhar. Então é isso, gente. Valeu então e até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu!